Esse é um trabalho de inspeção de carne, onde iremos falar sobre a PAC 01, PAC 02, PAC 03 e PAC 04, que são os programas de autocontrole. Os integrantes do grupo estão presentes no slide e o primeiro ponto que iremos falar é sobre a PAC 01, que traz informações relacionadas à manutenção das instalações e equipamentos industriais. Bom, os objetivos da PAC 01 estão em preservar as características originais das instalações e dos equipamentos, no que se refere a estrutura, acabamento e funcionalidade. Também adota precauções necessárias para evitar comprometimento da inocuidade dos produtos através de superfícies de contato e de equipamentos que possam soltar tintas, por exemplo, ou então partes desmontáveis destes. Os responsáveis estão aí a administração da empresa, o responsável técnico e o serviço de inspeção estadual, no qual a administração da empresa ela vai garantir o pleno funcionamento do programa de autocontrole, criando condições para que seus colaboradores possam manter o mesmo em funcionamento. Tá? Então, o responsável técnico ele vai elaborar, ele vai treinar, implementar e monitorar e revisar o programa de autocontrole, e o CI ele vai estar responsável pela fiscalização da aplicação do programa. E aí, dentro da PAC 01, a gente tem as características dos prédios e das instalações. O estabelecimento ele deve estar situado em zona isenta de odores indesejáveis, como por exemplo fumaça, poeira, e não pode estar exposta a inundações. As vias dentro do limite perimetral do estabelecimento devem ter superfície compacta e ou pavimentada, dessa forma ficando apta para tráfego de veículos, e deve possuir escoamento adequado, assim como meios que permitam a sua limpeza, para facilitar a limpeza e escoamento de água quando chove ou então quando está fazendo a higienização daquele local. A disponibilidade de espaço se refere à aprovação dos projetos, que vai levar em conta qual a área que vai ser construída, que vai estar de acordo com a realização do projeto, de modo satisfatório de todas as operações ocorram de forma efetiva. Com relação às instalações, elas devem ser de construção sólida e sanitariamente adequada, de tal maneira que vão impedir a entrada ou abrigo de pragas e de contaminantes ambientais, por exemplo, fumaça, poeira, vapor. E aí, dessa forma, vai evitar o uso de materiais que dificultam a higienização, como, por exemplo, a madeira. Tem que procurar evitar usar esse tipo de material na construção, que está constando nesse slide aqui. Tipo de material utilizado na construção e manutenção. A madeira é um dos que não deve ser utilizado. Bom, as operações elas devem ser realizadas nas condições ideais de higiene, desde a chegada da matéria-prima até a obtenção do produto final, assegurando, então, condições de higiene durante todo o processo. E com relação a evitar contaminação cruzada, isso refere-se à permissão da separação por dependência, divisória e outros meios eficazes às operações susceptíveis à contaminação cruzada. E os funcionários responsáveis pela manutenção, que são, por exemplo, mecânicos ou eletricistas, ao entrarem na indústria, eles passam também pelas normas sanitárias, com a uniformização correta e a higienização completa das mãos, antebraços e botas. Com relação à descrição, a PAC 01 traz para a gente a descrição de pisos, ralos, paredes, tetos e forros, janelas. E no próximo slide também eu vou continuar falando um pouco de cada
de cada descrição. Bom, os pisos, eles têm que ser resistentes ao impacto, impermeáveis, sem rachaduras, buracos e têm que ser laváveis. Não podem ter reentrâncias que permitam o acúmulo de água ou resíduo de alimentos, tá? E a descrição dos ralos. Os ralos eles devem ser sifonados internamente, revestido com material de fácil higienização. A descrição das paredes refere-se a que devem ter paredes lisas, sem fendas, fáceis de higienizar e de cor clara. Os ângulos entre as paredes e os pisos e entre as paredes e o teto, preferencialmente arredondados, de fácil limpeza. Se for um ângulo de 90 graus, vai dificultar a limpeza e dessa forma permitindo o acúmulo de sujidades que possam contaminar os alimentos que estão ali passando na linha de produção. Quando fala-se em tetos e forros, eles devem ser construídos de modo que se impeça a acumulação de sujidade e se reduza ao mínimo a condensação e a formação de mofo. Então tem que ser de fácil higienização. E quando se fala das janelas, também tem que ser de fácil higienização, com proteção por telas à prova de pragas. Continuando ainda na descrição, agora tratando das portas, câmaras, escadas e plataformas e dos vestiários, as portas elas devem ser de material não absorvente e de fácil higienização. A câmara, ela também de fácil higienização, organizada com relação à disposição dos produtos dentro das mesmas e com boa vedação para não formar condensação, neve e gelo. Tá? A descrição das escadas e das plataformas, quando aplicável, as escadas e estruturas auxiliares, como as plataformas, escadas de mão e rampas localizadas e construídas de forma a não causarem contaminação cruzada. E, por último, a descrição nos vestiários. Os alojamentos, lavabos, vestuários, sanitários e banheiros dos colaboradores devem estar completamente separados das áreas de manipulação de alimentos, sem acesso direto e nenhuma comunicação com estas. Agora falando aqui de manutenção preventiva e manutenção corretiva, elas vão ocorrer de acordo com cada situação. A manutenção preventiva, ela tem como objetivo de prolongar a vida útil dos equipamentos e utensílios e prevenindo a quebra ou falha destes. Os equipamentos eles devem ser inspecionados de acordo com a vida útil deles, tá? E quando a gente fala de manutenção corretiva, é aquela que é efetuada após a ocorrência de uma pane, quebra ou falha de algum equipamento e utensílio industrial ou parte civil necessitando de reparo. Então, por isso que os colaboradores devem estar devidamente treinados para agir nas situações de emergência, como paradas prolongadas e ou inesperadas da linha de abate ou de energia elétrica. Então, após um histórico de ocorrências, é fundamental que se inicie um processo de ações preventivas com o intuito de prevenir reincidências e, dentre elas, seja revisto o cronograma de manutenção preventiva. Outras medidas também podem ser adotadas conforme julgar do responsável pelo estabelecimento, com o intuito de prevenir as reincidências. Bom, agora falando da PAC 02, que vai nos trazer informações relacionadas a vestiários, sanitários e barreiras sanitárias. A PAC 02 ela tem como objetivo manter o funcionamento eficiente dessas instalações, assim como garantir que os colaboradores, ao adentrarem as sessões, realizem a higiene básica das botas, mãos e dos antebraços. E esse programa de autocontrole ele vai se aplicar nos setores de frigorífico, laticínio, indústria de doces e derivados cárneos, entrepostos de mel, ovos e pescados. Com relação aos responsáveis, a administração da empresa tem a responsabilidade de garantir o funcionamento do programa, criando também condições aos colaboradores para que façam o mesmo. Ao responsável técnico, que é o RT,
cabe elaborar, treinar, implementar, monitorar e revisar este programa. E o Serviço de Inspeção Estadual, que é o SI, ele tem por responsabilidade fiscalizar a aplicação deste programa nas empresas. Com relação às obrigatoriedades que tratam na PAC 02, a empresa ela deve possuir essas instalações em número compatível ao de funcionários, sendo que as instalações elas devem ser identificadas e independentes para cada sexo. As instalações, que são os vestiários sanitários e as barreiras sanitárias, elas não devem possuir acesso direto nem comunicação com o setor industrial. Os trabalhadores, eles devem estar sempre com uniformes limpos, fornecidos pela empresa, e ao final do dia de trabalho, eles vão retirar esse uniforme e colocar sua própria vestimenta para saírem da indústria. E é proibido guardar alimentos nos armários dos vestiários. Todos os sanitários eles devem estar adaptados com torneiras de acionamento automático e lixeiras com pedais, para que se evite o máximo de contaminação. Bom, a manutenção e funcionamento das barreiras sanitárias, elas devem conter alguns utensílios, que são os lavadores de botas, pias com torneira de acionamento automático e lixeiras revestidas com saco plástico e acionamento a pedal. Então, a gente pode ver que, por exemplo, a lixeira que tem que ter acionamento com pedal, evitando assim o contato com a mão, porque é a mão que vai futuramente manusear o alimento na linha de produção. A sua localização ela deve ser estratégica, ou seja, na entrada das seções e com acesso direto à área externa. A empresa ela deve promover um monitoramento da funcionalidade e higiene de todas as instalações referentes à higiene, utilizando a inspeção visual diariamente, feita por um membro escolhido pela própria empresa. Quando não houver conformidade nos padrões de funcionamento e higiene da empresa, a mesma deve promover uma ação corretiva na seção em desfalque, como a limpeza e a sanitização. E devem existir também medidas preventivas, que evitem a incidência e ou reincidência de ocorrências nas empresas, visando o melhor treinamento sanitário e higiênico dos colaboradores. Bom, continuando então na PAC 3, que trata sobre iluminação, tem como os objetivos obter condições de visão associadas à visibilidade, à segurança e à inspeção. E a PAC 3 ela vai ser aplicada em todos os setores de frigoríficos, laticínios, indústrias de doces e derivados, cárneos, entrepostos de mel, ovos e pescados, desde a obtenção dos ingredientes e matérias-primas até a distribuição do produto final. E a gente tem que procurar evitar possíveis contaminações durante o fluxo, como por exemplo a presença de substâncias físicas ou substâncias químicas que são utilizadas para o procedimento e que podem ser nocivos aos seres humanos, que serão os consumidores, e aos trabalhadores que estão ali na linha de produção. Então, é de suma importância ter iluminação, principalmente para manter a questão sanitária. É de responsabilidade da administração da empresa garantir o pleno funcionamento do programa de autocontrole. Do responsável técnico, ele tem responsabilidade de elaborar, treinar, implementar, monitorar e revisar o programa de autocontrole. E do Serviço de Inspeção Estadual, que é o SI, a responsabilidade é de fiscalização. Bom, com relação às obrigatoriedades, deve-se ter uma iluminação e intensidade dessa iluminação suficiente e de excelente qualidade. Tem que ter pelo menos 5 watts por metro quadrado em todas as áreas de funcionamento da indústria. E é proibido que tenha distorção de cor do produto e que tenha áreas de sombreamento por conta da iluminação. A questão de luz natural versus luz artificial é que, independente da presença da luz natural no estabelecimento,
deve-se ter a luz artificial presente, sendo essa de suma importância para o bom funcionamento da empresa. E as luminárias, elas deverão ter protetores, caso haja quebra, e a frequência de limpeza deve ser de acordo com o estabelecido no PAC 08. E é proibido a exposição de fiação elétrica solto dentro da indústria, porque isso pode gerar riscos e causa acidentes. Bom, com relação ao monitoramento, a manutenção das luminárias e higiene, elas vão ser realizadas através de inspeção visual, de acordo com o cronograma estabelecido, tá? E se houver não conformidades, as ações corretivas, elas deverão ser tomadas sempre que houver necessidade. Então, teve algum tipo de não conformidade, saiu ali das questões obrigatórias da PAC, então as ações corretivas vão entrar tentando solucionar o problema, e essa manutenção, ação corretiva, são de responsabilidade da empresa totalmente. E as ações preventivas, elas estão ligadas ao programa de autocontrole 01 e ao programa de autocontrole 08, que são a PAC 01 e a PAC 08. Se ocorrer repetição das não conformidades, então tem que realizar uma revisão geral de todo o processo, a fim de corrigir e diminuir a frequência de aparecimento dessas repetições de não conformidades. Bom, falando então agora da PAC 04, que trata sobre ventilação, a gente tem como os objetivos evitar odores, vapores e condensação. E aí, dessa forma, a gente previne a alteração dos produtos e mantém as condições sanitárias adequadas ao ambiente. A ventilação, ela é capaz de manter a temperatura do ambiente, manter a velocidade do ar e a concentração de poluentes em níveis aceitáveis. Dessa forma, vai melhorar as condições do ambiente, proteger os produtos e proteger também os equipamentos. Quando se fala em condensação, a nível químico, seria a saída da matéria do estado gasoso para o estado líquido. E é aí que a gente deve tomar bastante cuidado na circulação da carcaça de abate para a câmara de resfriamento. E para que a condensação seja evitada, deve-se controlar a temperatura, vedar as aberturas, manter os fechamentos nas plataformas e realizar o correto descarregamento das câmaras. Os locais onde se espera a condensação, eles devem ter uma atenção maior quanto à limpeza. E aonde espera-se a condensação? É no teto e nas paredes. E caso não ocorra essa limpeza de forma efetiva, poderá provocar alteração dos produtos. Quando a gente trata dos odores e vapores, deve-se ter uma ventilação adequada. Não é uma ventilação nem acima, nem uma ventilação abaixo. Tem que ser sempre no nível adequado. Porque aí pode alterar os produtos ou mascarar odores de deterioração. E a gente não quer isso. As aberturas de janelas e portas, por exemplo, existentes para a ventilação devem ser teladas para evitar a entrada de agentes contaminantes, que seriam as pragas, o mosquito, mosca. E sempre que houver diferença de temperatura entre as salas, deve-se ter cortina de ar. Bom, o controle de odores e vapores e o controle da condensação, eles devem ser feitos por inspeção visual diariamente e é a empresa que vai definir quem será o responsável por essa avaliação. Os responsáveis pela PAC 04 são o CIE, que vai ter a função aí de fiscalizar se esse programa de autocontrole está sendo realizado. O RT, que é o responsável técnico da empresa, ele vai elaborar, treinar e monitorar o programa. A administração da empresa, ela vai manter esse programa e criar condições para os colaboradores, que são os funcionários, fazerem o mesmo, que é manter o programa de forma efetiva. Quando trata-se, então, de ação corretiva, elas devem ser feitas sempre que houver necessidade, ou seja, em determinadas situações vão ter ações corretivas. Por exemplo, quando ocorre condensação,
vai acontecer uma ação corretiva da seguinte maneira. Em setor que não há produção e armazenamento, deve-se fazer a limpeza da área. E em setor onde haja produção e armazenamento, deve-se parar a produção, fazer a limpeza da área, avaliar e dar destino ao produto. Estudar as possibilidades de eliminação da condensação. Quando a gente fala de permanência de portas abertas, a gente entra com a ação corretiva, que é de fechar as portas e treinar os colaboradores que manuseiam essas portas. E formação de vapores, odores e calor excessivo, a gente deve estudar as possibilidades de eliminação, como implantar ventiladores, exaustores, entre outras possibilidades. Falando então de ação preventiva, deve ser sempre mantida ações preventivas, que são, por sua vez, manter a porta fechada, manter os ambientes limpos, os ralos têm que ser sifonados, a retirada de resíduos e lixos frequentemente, evitar o entulho nos pátios e instalar ventiladores. Terminamos então aqui a explicação dos programas de autocontrole 01, 02, 03 e 04 e fica o muito obrigado pela atenção do grupo.